Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? Hoje a aula é de português. Olha, falando em aula, eu fiquei tão contente ontem. Vocês acompanharam a aula de ontem, né, de História e Geografia? A gente estava falando sobre o sol, né, que ele era usado como um ponto de orientação, o pôr do sol, o nascer do sol. E vocês viram que bonito ontem o céu no pôr do sol? Bonito, né? Essas coisinhas deixam a gente tão feliz, não é verdade? Não viu? Puxa vida. Então aproveita esse tempinho, às vezes dá uma olhada para o céu, tá bom? Às vezes tem um presente lá no céu para a gente que deixa a gente feliz e a gente não percebe, né? Porque fica no videogame? Ah, não pode o dia todo no videogame, não pode. Tem que fazer a aula. Olha, deixa eu contar uma coisa para você. Brincar é bom, eu também gosto de me divertir, mas a gente precisa estudar também. A gente precisa primeiro fazer o dever, depois o lazer. Então, faça a sua lição com amor, carinho, capricho, vai sobrar tempo. Aí vai sobrar tempo para você brincar, ajudar a mamãe, vai sobrar tempo para tudo, até para olhar o céu, porque ontem ele estava bem bonito no pôr do sol, certo? Vamos começar então a nossa aula? Vamos? Então, está bom. Gente, começando então a nossa aula. Vamos lá. Estávamos falando na aula de português sobre proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. Vamos só relembrar um pouquinho? Oxítonas. A sílaba forte é a. Completa para mim. A sílaba forte é a última. Muito bem. Ela pode ter acento, né? Por exemplo, café, café tem acento. Ou ela não precisa ter acento. Pode ser, por exemplo, vamos lá, amar, amar. É uma oxítona não acentuada. Paroxítonas, nós temos as acentuadas, as não acentuadas, não é verdade? Então vamos pensar numa paroxítona acentuada. Álbum. Era da lição, né? Ó. Álbum. Paroxítona. A sílaba forte é a penúltima. É sempre do fim para o início, tá? Última, penúltima e antepenúltima. Antepenúltima, todas são acentuadas, certo? Todas, que são as proparoxítonas. Eu também dei uma dica. Eu falei para vocês que se a palavrinha for oxítona, isso, sílaba forte, a última, e ela termina com a, e, o, em, ens, vai ter acento. Combinado, então? Sempre é bom a gente relembrar um pouquinho. Dando continuidade, então, nós paramos no exercício 5, lá na página 187. Por favor, meu amor, abra na página 187. Lápis apontado já? Já está no cantinho? Está prestando atenção em mim? Muito bem, amo você, viu? Logo, logo a gente está de volta, tá? Estaremos juntos, brincando, conversando, dançando, fazendo lição, praticando leitura. Isso, vamos estar juntos fazendo tudo isso. Mais um tempinho só, tudo isso passa. Então vamos lá. Todo mundo abriu na página 187? Abriram? Então vamos lá. Fiquei sabendo que, lá no exercício 5, tá? Ó, deixa eu ler primeiro, então, o enunciado, né? Agora que você já está craque em acentuação, encontre os 4 erros no poema a seguir. Então, eu vou ler para vocês o poema e tem 4 errinhos aí de palavrinhas. Ou elas estão acentuadas, mas está errado, ou faltou o acento. Vamos ver, então, se você descobre? Muito bem. Olha para o seu caderno e presta atenção, então, na minha voz, olhando para o seu caderno. Pode ser assim? Então, vamos lá. Fiquei sabendo que o chuchu é um legume que não faz a barba. Bruxelas é a capital das bruxas. A borboleta é uma flor que voa. A andorinha é uma ave turista. O caracol inventou o trailer.
O pinguim é o garçom da Antártida. E o sabiá é um passarinho que, do alfabeto, só sabe o A. Um passarinho me contou é um poema de José Paulo Paes, tá? Então vamos lá. O chuchu é um legume que não faz a barba, porque o chuchu ele tem. Já viram um chuchu? Vê se a mamãe tem um chuchu em casa. Ele tem uns negocinhos assim que parece uma barba, né? Uma barba. E ele brincou então, né? Que o chuchu é um legume que não faz a barba. Bruxelas é a capital das bruxas? Ó, acho que não, né? A borboleta é uma flor que voa? Ele tá brincando. Andorinha é uma ave turista. O caracol inventou o trailer. O caracol tem a casinha dele, né? O pinguim é o garçom da Antártida. E o sabiá é um passarinho que do alfabeto só sabe o A. Muito bem. Tem aí, vou dar uma dica. Tem duas palavrinhas que estão acentuadas, mas não era para acentuá-las. Tem duas palavrinhas aí. Acha aí. Tem duas palavrinhas que tem acento, mas está errado. Não é para elas terem acento. E tem duas palavrinhas que estão faltando acento. Vou dar uma dica. Oxítona, ela só vai ter acento se ela terminar com a, e, o, em, ens. Se você vê alguma palavra aí, oxítona, que tiver terminando com outras terminações que não foram essas que eu te falei e ela tiver acento, vai estar errado. Vamos começar então com o primeiro versinho do poema? O chuchu é um legume que não faz a barba. Vamos lá. E aí? Tem alguma palavrinha aí que está acentuada? Tem? Qual é? Chuchu? Muito bem. Então vamos pensar comigo. Chuchu é oxítona, não é? Para ser acentuada, ela precisa terminar em a, e, o, em, ens. Chuchu termina com que letrinha? Termina com U. Foi isso que eu falei, ó. Para acentuar, colocar acento nas oxítonas, elas precisam terminar com A, E, O, em, ens. Chuchu terminou com alguma dessas terminações que eu falei? Então, circula chuchu. Chuchu não tem acento. Pode circular. Tem mais alguma palavrinha aí que será que precisaria de acento? Legume, tá certinho. Barba, certinho também. Por que legume não tem acento? Porque termina com E. E já é a regrinha da oxítona, ela pegou para ela. Então, palavrinha para ser acentuada terminando com E, só se for oxítona. Palavrinha paroxítona terminada com E, não tem acento, certo? Parece um pouquinho difícil isso que eu estou falando, mas não fica preocupado, eu vou falar tanto isso, gente, até no quinto ano, e eu vou falar demais. Vocês vão ter isso aí na ponta da língua, tá bom? É que no início, às vezes, é um pouquinho mais difícil, mas não tem problema. Eu vou explicar de novo, ó. Legume. Qual que é a sílaba forte? O gu. Ótimo. Posso pôr acento nessa palavra? Não, porque ela termina com E. Só vamos colocar acento nas oxítonas que terminam com E. Paroxítona não pode usar a mesma regrinha. Então, legume tá certo, barba tá certo também. Então, chuchu, nesse versinho é chuchu. Bruxelas é a capital das bruxas. Bruxelas termina com A seguido de S. Então não tem acento, porque só vai ter acento a palavrinha que termina com A, se ela for oxítona, A seguido de S, né? Então, por exemplo, às vezes o plural, por isso que a gente fala seguido de S, tá bom? Isso mesmo, plural seguido de S. No caso aqui, Bruxelas não é plural, é a capital de um país. Então, a gente não coloca o acento, certo?
Bruxas também não tem o acento, ó. Bruxa, bruxas. O A ou o A seguido de S, não tem acento. Andorinha é uma ave turista. Andorinha é uma paroxítona que termina com A. Só vai ter acento, palavrinha terminada com A, se for oxítona. Caracol. Vamos pensar nessa palavrinha? Tem acento no col, caracol. Mas eu acabei de falar para vocês que para ter acento na oxítona, ela precisa terminar com A. Caracol não terminou com A. E também não. O, em, ens. Caracol. Tá errado o acento. Não precisa de acento. O L já dá essa força, tá bom? L, Z, de zebra, né? Z no final. R. Então, caracol não tem acento. Nossa, então, professora, já achamos as duas palavrinhas, né? Que estão erradas. Pode circular caracol também. Então, chuchu não tem acento. Caracol não tem acento. E aí? Faltam ainda as palavrinhas que têm acento, né? Vamos continuar? O pinguim, pinguim. Tem alguma coisa errada? Não, não é. O pinguim. É o garçom. Garçom. Precisa pôr acento? Não. Só se terminar com A, E, O, em, ens. As oxítonas que não terminam assim, elas não têm acento. Antártida. Vamos pensar um pouquinho aqui? Antártida. Qual que é a sílaba tônica? A sílaba forte? É a última? Não é. É a penúltima? Não é. É a antepenúltima? Vamos lá. Antártida. Qual que é a regrinha, então, das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Então, faltou um acento agudo no tar. Pode colocar um acento agudo aí, bem bonito. E o sabiá é um passarinho que do alfabeto só sabe o A. Muito bem. Eu estou lendo sabiá para vocês, mas sem acento eu teria que escrever sabia. Olha só que interessante. Só que não é sabia, é um passarinho, não é? Então, sabiá tem que colocar o acento no A. Oxítona terminada em A tem acento. Se eu não colocar o acento, fica sabia. Aí o poema perde o sentido, quer ver? E o sabia é um passarinho que do alfabeto só sabe o A. É sabia. Tem que colocar o acento agudo no A, senão fica sabia. Então pode colocar o acento no A. Sabia. Oxítona terminada em A. É fácil, gente. Todas as oxítonas que tem, né, a sílaba forte, a última, se elas terminam com A, E, O, em, ens, colocam um acento aí. Combinado? Tudo bem nesse exercício? Tudo? Então, olha só. Vou colocar então aqui para vocês as respostas. Ó, as duas palavras que devem ser acentuadas e não estão são Antártida e Sabiá. Antártida, substantivo próprio, inicial maiúscula. Isso. Sabiá, acento no A. Não pode esquecer de pôr o acento, tá? A gente está falando de acentuação. Se você não colocar o acento, fica errado. Aliás, quarto ano, já é a hora de começar a reparar nos acentos das palavras. Tem que reparar, tá bom? As duas palavras que não deveriam estar acentuadas e estão são chuchu e caracol. Escreve chuchu com CH, tá bom? Chuchu, CH, CH. Bom, olha que interessante então. Vou já para o exercício 6. Veja só que interessante. O uso ou não de um sinal de acentuação pode modificar o sentido de uma palavra. É verdade, muda o sentido. Acabei de falar com vocês, né, do sabiá e do sabia. Sabia é do verbo saber, ele sabe, ele sabia. Sabiá é um passarinho, mudou
totalmente o sentido. Vamos ver alguns exemplos aqui? Caqui, uma fruta gostosa. Olha para o caqui, ó, não tem acento, então eu falo caqui, certo? Oxítona terminada em i. Caqui. Eu gosto de comer caqui, você gosta? Nunca experimentou? Tem que pedir para a mamãe comprar, então, tem que experimentar. Gostoso o caqui. Bom, agora olha do ladinho. Tem um acento. Lê para mim. Lê em voz alta. Lê? Isso. Caqui. Olha, vou ler para vocês. Caqui, a fruta. Caqui. Caqui é essa cor aí, gente. Né? Estão vendo? Essa cor a gente chama de caqui. Olha a diferença. Caqui é uma fruta. Caqui é uma cor. O acento, ele modificou o sentido da palavrinha. Perceberam? Então vamos lá, ó. O mesmo acontece com os pares de palavras a seguir. Camelo, aquele animal, e camelô, aquele homem que vende as coisas na rua. Maio, o mês de maio, né? Depois de abril vem o mês de maio. E maiô, maiô. Eu vou comprar um maiô. Bebe, por exemplo, ele bebe leite, bebe do verbo beber e beber, né? Totalmente diferente. Pais e país, o acento ele muda o sentido da palavra. Então, camelo, camelô, maio, maiô, bebe, bebê, pais e país. Você vai escolher um par de palavrinhas acima e vai fazer uma única frase. Eu estou dando um exemplo aqui, ó. O bebê bebe leite todos os dias. Mas você pode falar, por exemplo, você pode escolher camelo com camelô, por exemplo. O camelô está vendendo um camelo de brinquedo. Aí usa a sua imaginação. Frase, letra inicial maiúscula, um ponto final ou um ponto de interrogação, exclamação, tá bom? Muito bem, fácil. Repare então que a palavra ela pode mudar de sentido com um acento, tá bom? Não resistimos à tentação de propor a você um último desafio. É um desafio que eu vou até tirar da página aqui, tá bom? Eu vou ler aqui pelo meu caderno. Tá assim, ó. Não resistimos à tentação de propor a você um último desafio. Para dar sentido à frase abaixo, é preciso acentuar apenas algumas palavras. Será que você consegue realizar essa façanha? Então vamos lá, ó. Tá assim. Ah, sabia que o sabiá sabia sobiar. Ah, vai ficar fácil, né? Ah, sabia que o sabiá sabia sobiar. Coloca os acentos aí, não olha a resposta. Primeiro faça, tá bom? Então vamos lá, eu espero. Ah, sabia que o sabiá sabia sobiar. Olha, se for preciso, pausa o vídeo, tá bom? Põe o acento, pode? Colocar o acento com lápis de cor? Pode. Pronto? Posso continuar? A sabiá sabia que o sabiá sabia assobiar. Então vamos lá, ó. A sabiá sabia que o sabiá sabia assobiar. Certo? Olha aí, gente. Sabiá, acento, né? Agudo, oxítona. A sabiá sabia que o sabiá sabia assobiar. Bonito, né? Fala rápido aí. Vamos ver se você consegue. Ah, conseguiu. A sabiá sabia que o sabiá sabia assobiar. Ah, legal. Então vamos lá. Data na próxima página. Seria incrível se pudéssemos guardar boas memórias em uma caixa, não é? E quando elas estão na poesia, tudo fica ainda melhor. Gente, não dá para a gente guardar uma boa lembrança em caixa, mas dá para guardar dentro do nosso coração, certo? Então vamos lá? Um poema muito bacana, adoro. Duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Por exemplo, ontem eu parei um pouquinho para olhar o céu à tarde. Fiquei tão feliz.
o céu estava tão bonito, é uma coisinha à toa, né? Olhar para o céu e ficar feliz. E às vezes a gente se esquece que a felicidade da gente está nas coisinhas, nessas coisinhas à toa, que na correria do dia a dia a gente nem percebe, certo? Agora vamos aproveitar que esse coronavírus fez a gente ficar em casa um pouquinho e vamos aproveitar as coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Elas são as mais simples, mas são as mais importantes. E a gente acaba esquecendo. Às vezes a gente reclama de tanta coisa e a gente esquece, por exemplo, das coisas tão bonitinhas da nossa vida, certo? Posso começar a leitura? Você acompanha? Acompanha? Duas dúzias de coisinhas, né? Olha aí a nossa caixinha, né? Duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Pintinho saindo do ovo, começar caderno novo, alegria do meu povo, espaguete al dente, um pé de meia quente, melancia sem semente, acordar com cafuné, visita pela chaminé, estalar os dedos do pé, queijinhos vindo da França, menina loira com trança, Dom Quixote e Sancho Pança, barquinho na enxurrada, queijo com goiabada, beijinhos da namorada, joaninha no nariz, respingo de chafariz, fazer um amigo feliz, estrelinha piscando no céu, melar o dedo no mel, abrir clipe de papel. Alguém sempre por perto, um saco de bombom aberto. Uma rima que deu certo. Nossa, que bonitinho esse poema, né, gente? Olha, eu não sei vocês, mas eu tinha, quando eu era pequena, uma alegria, até hoje eu ainda tenho, de começar caderno novo. Às vezes você pega aquele caderno novinho, que alegria, né? Eu fico feliz, ficava muito quando eu era criança e ainda fico. Gente, todas essas coisinhas aqui são coisinhas à toa, mas que deixam a gente feliz, certo? Acordar com cafuné, visita pela chaminé, né? Quem é a visita pela chaminé? O Papai Noel, isso. Uma comidinha gostosa, uma boa leitura, né? Fazer um amigo feliz, estrelinha piscando no céu. Todas essas coisinhas são coisinhas à toa. Às vezes as pessoas nem percebem. Teve um dia que eu estava gravando uma aula e um passarinho pousou na minha janela. Eu fiquei tão feliz, uma coisinha à toa, né? Um passarinho. Mas a gente fica feliz e precisa ficar feliz com essas coisinhas, certo? São essas coisinhas que deixam a nossa vida mais gostosa, mais bonita, tá? Tá aqui o nosso poema, olha. Então, lembrando, né? Um poema, ele é escrito em versos, cada linha do poema, e estrofes. Estrofes é um conjuntinho. Normalmente a gente pula uma linha para dar uma separação, a gente separa uma estrofe aí da outra. Então tá aqui, ó, pintinho saindo do ovo, que alegria, às vezes pela televisão mesmo, né? Tá passando algum programa assim, a gente até para, porque a gente acha bonitinho, né? É isso aí, então. Aqui está o nosso poema. Barquinho, né, na enxurrada, brincando, né? Duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Otávio Roth, que é da editora Salamandra. Muito bem. O que que você vai fazer agora? Presta atenção aqui na Pro. Você acha que quem fala no poema é um adulto ou é uma criança? Quem que você acha que para mais e fica feliz para começar um caderno novo? Quem que você acha que fica mais feliz e conta isso na hora de brincar com um barquinho de papel, assim, fazer que está numa enxurrada? Se você está falando criança, você vai acertar, né? A criança, ela tem essa coisa gostosa. Às vezes o adulto perde, mas ele não poderia perder a criança que existe dentro dele, né? Mas quem fala no poema
É uma criança, exatamente, uma criança. Por que que você acha que é uma criança? Criança fica feliz brincando, né? É verdade. O adulto perde um pouquinho isso. Você está certo. Escolha 3 coisinhas à toa, citadas no texto, que também o deixam feliz. Então, o que que você vai fazer? Olha, tem 3 linhas aí, cada versinho em uma linha. Nada de escrever os 3 versinhos numa linha só. Por exemplo, digamos que eu gosto aqui, ó, eu gostei do começar caderno novo. Aí eu escrevo lá, começar caderno novo. Acordar com cafuné, com carinho, né? Também vou escrever esse. Ah, Joaninha no nariz, que alegria! Aí eu vou escrever lá, Joaninha no nariz, tá? Respingo de chafariz, às vezes você tá passando numa fonte assim, respinga água, né? Você fica feliz, é. Muito bem. Digamos que eu escolhi essas 3. Eu vou escrever, ó, cada uma numa linha. Aqui na minha página, aqui na telinha, só tem 2 linhas, mas no seu caderno, no exercício 2, nós temos aí 4 linhas. Então, um versinho em cada linha, tá bom? Bom, a expressão à toa pode significar algo sem importância, inútil. Certamente, o poeta não quis desvalorizar as coisinhas à toa que o deixam feliz. Para você, qual foi a intenção dele ao escolher esse título para o poema? Coisinhas à toa. Às vezes a gente fala à toa, não é uma coisa inútil, mas será que foi isso que ele quis dizer? Então, você vai escrever qual foi a intenção dele. Pensa, será que ele quis falar que é inútil? Será que é inútil ficar feliz só porque vai começar um caderno? É inútil ficar feliz na hora de começar um caderno novo? Acho que não foi isso que ele quis dizer, né? Hum, então pensa aí, para você, qual foi a intenção dele? Se você acha que a intenção dele foi valorizar as coisas simples da vida, é por aí. Pode escrever diferente. Para você, qual foi a intenção dele? Pode escrever o que você acha, tá bom? Isso, pode escrever. Letra maiúscula, tá? Posso continuar? Gente, eu tô bebendo água, tá? Bom, vamos lá. Agora tem uma produção de texto, certo? Ah, antes eu separei uma musiquinha que eu gosto muito. Ela fala das coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Não é o poema, é uma música bem bacana e eu quero colocar para vocês ouvirem só um trechinho, tá? Então vamos lá, eu vou colocar ela aqui. Só um minutinho, tá? Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Pronto, ó, tô compartilhando a tela. Olha que bacana, ó. Aqui a música é 12 coisinhas à toa que nos fazem felizes. Ela vai na mesma linha do poema que a gente está lendo agora, né? Então vamos lá, ó. Vamos assistir um pouquinho. Que nos fazem felizes. Sorvete, tudo de baratinho, passar a mão de leve.
legal, né, gente? Eu estou mostrando algumas coisinhas aqui para vocês que são coisinhas à toa, mas que fazem a gente feliz. Nossa, sorvete no palitinho, hein? Bastante coisa legal, né? Muito bem. Vamos continuar então? Por que eu quis colocar essa música? Além de ser uma música gostosa, né? Vai ajudar você agora na produção de texto, certo? Nós vamos fazer agora a página 191, 192. O que você vai fazer aí, ó? Assim como o poeta, você já reparou, desculpa, você já parou para pensar que coisas bem simples podem nos deixar realmente felizes? Então, pense livremente em algumas dessas coisinhas à toa que trazem felicidade. Faça uma visita às suas lembranças mais gostosas. Pense na família, nos amigos, experimente novamente aquelas sensações. Pronto, aí estão elas. Faça essa lista nas linhas abaixo, sem se preocupar com mais nada. Então, você vai fazer uma listinha aqui na página 191 das coisinhas à toa, as coisinhas simples que deixam você feliz, certo? Por exemplo, eu poderia escrever assim: receber um bilhetinho de carinho, ah, que saudade, né? Coisinhas à toa que deixam a gente feliz, né? Brincar com os meus alunos, eu poderia escrever isso também. Agora você vai escrever aí as coisinhas à toa que deixam você feliz. Procure escrever em versos. Se você conseguir rimar no finalzinho, fica até mais bonito. Se não conseguir rimar, não tem problema. Combinado? Depois que você fizer a sua listinha, lá na página 192, você vai fazer os desenhos, tá? Então, por exemplo, você colocou uma coisinha à toa que deixa você feliz. Passar a mão no seu gatinho, passar a mão no cachorro. Por exemplo, faz de conta que você tem um animalzinho e é pegar ele no colo. Aí você faz o desenho, certo? Você vai ilustrar o seu poema, tá bom? Agora, meus amores, meus poetas e poetisas, tirem esse poeta maravilhoso que tem dentro de vocês. Certo, minhas poetisas? Lembre-se que a poesia, ela vem de dentro, lá do fundinho do coração. Pensa nas coisas bem simples que deixam você feliz, tá bom? Escreve aí e faça um desenho ou alguns desenhos bem bonitos, tá bom? Ótimo. O meu desejo é ver vocês felizes, viu? É, eu quero. Peço a Deus todos os dias para dar saúde para vocês aprenderem, para vocês serem pessoas do bem. Minha felicidade é essa. Bom, continuando então, gente. Lição de casa 13. Você vai treinar a leitura, tá bom? Lá na lição de casa 13 tem um poema chamado Poesia e Prosa. Antes eu quero explicar para vocês o que é uma poesia e o que é uma prosa. Já expliquei na sala de aula, muitos vão lembrar. Poesia é quando a gente escreve em versos, em estrofes. Agora, a prosa não. A prosa são aqueles textos que a gente vai até o final da linha, faz parágrafo. É, por exemplo, aquela história do rei, né? Lembram a roupa nova do imperador que nós lemos? O rei estava nu? Então, não é uma poesia, é uma prosa, tá bom? Prosa é quando a gente escreve até o final da linha e vai e faz parágrafo. Então, essa poesia, ela compara a prosa com a poesia. Então, a poesia é como um pêndulo do relógio, ela vai e vem. Pêndulo é aquele negócio de relógio. Minha avó tinha um relógio que ia para lá e para lá, e eu ficava olhando quando eu ia na casa da minha avó. Bom, tem alguns ainda, tem uns relógios que tem assim, eles são formatos de gato, por exemplo, aí fica o rabinho do gato para lá e para cá, para lá e para cá. Isso é o pêndulo. A poesia é como um pêndulo, ela vai
e vem, ela vai e vem. A prosa já não. Esse texto compara a prosa como uma linha que vai sempre em frente, né? Você vai escrevendo a história. A história tem início, meio e fim. O que que você vai fazer? Você vai ler em voz alta para praticar a leitura. Depois você vai fazer um desenho na página seguinte, tá bom? Aí você faz um desenho desse texto, desse poema. Combinado? Gente, é isso então a aula de hoje. Se ficar alguma dúvida, escreve para nós, tá bom? nanimarciaprofessoras@gmail.com. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso hoje, tá? Fiquem com Deus, caprichem aí nos estudos e até a próxima aula. Combinado? Amo vocês, tá? Se cuidem e ó, quero falar mais uma coisa. Fiquem em casa, tá bom? Enquanto a gente precisar, a gente vai ficar em casa. Quanto mais a gente cumpre os combinados, né? Mais rápido a gente volta para a escola, tá bom? Um super beijo para vocês, para as famílias de vocês. Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima aula. Tchau.